e guerras internas na luta pelo poder interno e pelas pessoas que gostariam de ser candidatas à Câmara Municipal de Benavente, sobretudo isso. E é assim há tantos anos quantos aqueles que a CDU governa, para termos aqui, e não há coincidências. Portanto, a falta de unidade no Partido Socialista ao longo de 40 anos tem ajudado a CDU a governar a Câmara com maioria absoluta. Nós, comigo à liderança, quase que interrompemos essa maioria absoluta na Câmara Municipal e interrompemos efetivamente a maioria absoluta na Assembleia Municipal. Colocámos 2 vereadores, algo que já não acontecia há umas décadas. Tivemos um dos melhores resultados desde 1976. Tentámos um acordo pós-eleitoral na Assembleia Municipal, PS e PSD, para termos a mesa da Assembleia gerida pelo PS e pelo PSD, sendo que o Dr. Luís Raposo, do PS, seria o presidente da Assembleia Municipal, e para termos uma ideia do que é que aconteceu, numa votação secreta, uma das pessoas votou na candidata da CDU para presidente da mesa da Assembleia. Há especulações, uns dizem que foi do PS a pessoa, outros dizem que foi do PSD. Bom, uma coisa é certa, eu não fui de certeza, porque também não tinha direito a voto e nunca me enganei no partido em que sempre depositei a minha confiança e o meu voto até antes de ser militante. Portanto, desde que me conheço e desde que posso votar, direi que 99,9% das vezes votei no Partido Socialista, quer a nível local, quer a nível nacional, quer a nível europeu. E tive algumas exceções nesse voto, sobretudo votos em branco, quando sentia que a governação do país, por exemplo, não estava a correr de acordo com os interesses dos portugueses e que havia dúvidas ao nível da corrupção e que a dívida pública disparou para números nunca vistos, o déficit igualmente. Portanto, nessas situações em que percebi que a gestão do governo PS não estava à altura do desafio, votei em branco quando tive que votar, porque eu não posso esquecer que antes de ser do Partido Socialista sou um cidadão. Mas desfiliou-se entretanto do Partido Socialista? É verdade. Foi recentemente ou foi nesta altura também que tiraram a confiança política? Foi após a retirada da confiança política. Porquê? E eu peço que as pessoas que me estão a ver ou a ouvir que se coloquem um pouco no meu lugar, se é que é possível. Eu durante cerca de 10 anos dei tudo da minha vida e da minha pessoa em prol do Partido Socialista e em prol dos cargos na Assembleia Municipal durante 4 anos e agora como vereador durante mais 4 anos no Concelho de Benavente. Prejudiquei a minha vida profissional, prejudiquei a minha vida pessoal, investi imenso tempo e dinheiro e, portanto, não me passava para a cabeça que o meu próprio partido me fizesse aquilo que eu considero uma traição e uma punhalada, quais foram as justificações que lhe deram facada para, nas para isto? costas. Portanto, o Pedro Pereira sempre foi um pouco polémico nas suas abordagens na reunião de Câmara, depois também entrou em conflito mas no combate de variação. Isto não caiu bem nas hostes socialistas, não gostavam da forma como o senhor estava no Partido Socialista. Isto nunca conseguiram dirimir estas questões. O que é que correu mal? Bom, a vereadora foi convidada por mim para ser número 2 à Câmara. Tem ali, na minha opinião, mas eu tinha consciência disso quando a convidei, em determinadas matérias há algumas dificuldades de gerir, uma vez que é funcionária da Câmara de Benavente e ao mesmo tempo é vereadora, e portanto eu compreendo que ela tenha que ter uma postura mais moderada
E nunca isso foi problema. Eu sempre liderei o processo de oposição, uma oposição destemida, corajosa, que é reconhecida por muitas pessoas do Conselho de Benavente, que dizem há muito tempo, e alguns até dizem, eu não quero ser presunçoso, nunca houve uma oposição como esta, de alguém que não se vergasse ao poder instituído. Mas isso, pelos vistos, não foi o suficiente para agradar aos seus colegas de partido. Bom, eu tenho relatos de pessoas de outros partidos, eu não quero meter a foice em seara alheia, mas dito por eles, que têm no seu interior algumas topeiras. O que é isto de topeiras? São pessoas que parece que estão infiltradas nos partidos da oposição e que, em vez de servirem os interesses dos partidos, estão ali a servir o poder instituído no Conselho de Benavente, neste caso a CDU. Eu tive situações em que me questionava pelas opiniões que circulavam internamente no meu partido, de posições que nós queríamos tomar. Havia sempre algumas pessoas que se insurgiam, que não queriam este tipo de oposição. Mas que queriam que o senhor fosse mais moderado na forma, mas que apresentasse o mesmo conteúdo, ou nem uma coisa nem outra? Há opiniões para todos os gostos. O Partido Socialista é plural, democrático, pelo menos no meu tempo era, e até à minha chegada também sempre o foi. Agora eu não sei o que se passa, porque já não sou militante. Agora, há pessoas que gostam de uma oposição mais moderada, mas também a tive. Há imensas propostas que foram feitas de contributos. Falámos na implementação das ciclovias, não à beira da estrada, mas nas zonas ribeirinhas. Propusemos a contratação de uma nutricionista porque havia problemas nas refeições dadas às crianças e aos jovens. A Câmara contratou uma nutricionista para fiscalizar e acompanhar as emendas dos alunos. Houve o ensino secundário, chega a Samora com sucesso pela primeira vez, porque já tinha havido uma tentativa falhada há muitos anos, mas com sucesso pela primeira vez através dos deputados e do Governo, por iniciativa minha, conseguimos isso, é esta a verdade. A escola EB23 Duarte Lopes em Benavente foi pintada e os telhados foram remodelados porque ainda estavam em fibrocimento, também por influência e iniciativa política que liderei junto dos deputados e da Secretária de Estado na altura da Educação, que é agora Ministra da Administração Pública e da Modernidade Administrativa, Alexandra Leitão. Portanto, há os impostos, o IMI, que quando eu cheguei à Assembleia Municipal estava numa das taxas mais elevadas e hoje é de 0,35, portanto, tudo isso foi preciso um combate político duro, porque se nós não governamos, se nós não conseguimos retirar a maioria absoluta à CDU, só com pressão, era este o meu entendimento, só com pressão, e só com a difusão da mensagem junto da população é que fizemos com que a CDU fosse ao nosso encontro em algumas matérias. Falou aí toupeiras, que toupeiras são estas? Bom, eu sei que sempre estive de corpo e alma no PS, nunca me escondi. Quem é que lhe tirou o tapete, basicamente? Mesmo enquanto fui funcionário daquela Câmara, eu sempre servi o PS acima de tudo. E nunca o facto de ser funcionário me condicionou na minha atuação política. E isso tem que ser valorizado, e é valorizado por muitas pessoas que apreciam a coragem inabalável que tive neste combate. E que às vezes é preciso sairmos para haver depois alguma memória de que se calhar este tipo de oposição não só deu resultados ao Partido Socialista, mas também deu resultados em benefício da população. Relativamente o senhor muitas vezes quase que usava a ofensa pessoal no seu combate político com o Carlos Coutinho. Não, isso permita-me discordar no termo. Era o que dizia muita gente. Houve debate acalorado, houve debate intenso. E de parte a parte, convenhamos que o Presidente muitas vezes também se exaltou comigo porque e eu senhor, com ele. Mas muitas vezes era o senhor que tinha essa iniciativa, não é? Bom, eu se calhar, como se costuma dizer, picava um bocadinho, metia um bocadinho mais de picante na argumentação.
E o Presidente nem sempre teve a calma que também, se calhar, gostaria de ter tido. Eu próprio reconheço e posso aproveitar para pedir, para fazer um meia-culpa, em alguns momentos, por viver intensamente a atividade política e aquilo que fazia, eu concordo que se fosse hoje, se calhar não me teria excedido. Mas nunca o ofendi em termos de nomes pessoais, nunca acho que entrei nesse campo. Agora, que fui agressivo no combate político, fui, costuma-se dizer, nestes casos, que não são casos isolados, há políticos que têm tido esta postura e com sucesso a nível nacional, são considerados um pouco na gíria por animais políticos ou animais ferozes. Eu utilizei um pouco esse tipo de argumentação, não me quero autoavaliar, mas que em muitos aspectos utilizei uma argumentação que fizesse com que a CDU sentisse que não havia medo e que tinha que ir ao nosso encontro para fazer as coisas de que a população precisava. E as obras estão aí. O que é certo é que há um primeiro mandato do Presidente Carlos Coutinho sem obra e há um segundo mandato, e isso tenho que reconhecer, com obra. E isso também é mérito de quem governa, não me fica mal. Mas também na Câmara e até na Assembleia Municipal, porque não? Como é que vai ser agora o seu futuro político? Há quem diga que o senhor vai para o Chega, é verdade? Não, não é verdade. Não há nada nesse sentido e, portanto, não passa de especulações. Vai fazer um interregno. É normal que as pessoas conversem, que as pessoas abordem, que... Mas foi contactado por esse partido ou não? Bom, eu não tenho por hábito revelar algo que não é concretizado, não vai acontecer. É isso que eu posso dizer. Neste momento estou como vereador independente. Não deixei de ter ideais socialistas, sociais da social-democracia e, portanto, vou-me manter fiel a esses ideais. Agora, depois de ter ajudado uma pessoa que eu considerava minha amiga, que é isto que eu quero que as pessoas percebam, com quem andava, com quem saía em convívio, e para mim os amigos devem ser leais. Rabassa, que é Sim. agora Presidente da Conselhia. Portanto, foi essa pessoa que lhe espetou uma facada nas costas? Exatamente. Se há pessoas que eu posso desculpar na Conselhia porque foram enganadas por ele e iludidas, e que mais tarde ou mais cedo vão perceber isso, a ele eu não posso neste momento perdoar. Porquê? Porque ele renunciou ao mandato na Assembleia Municipal, fui eu que o convidei, no segundo mandato. No primeiro mandato não o conhecia, foi indicado pelo Dr. Luís Raposo, só me apareceu na parte final da campanha para tirar fotografia para os cartazes, não teve nenhuma dedicação à campanha, mas o Dr. Luís Raposo confiava nesta pessoa e como é normal o Presidente da Conselhia, escolhendo o cabeça de lista da Assembleia, tem que articular com ele e negociar com ele a lista que vai a votos. Foi isso que aconteceu. No segundo mandato, voltei a convidá-lo porque achei que algumas intervenções dele mereciam esse voto de confiança. Já se dedicou um pouco mais. Qual não é o meu espanto ou não, passado um ano e meio de estar eleito na Assembleia Municipal, o António Rabassa, atual Presidente da Conselhia, demite-se e renuncia ao mandato. A única vez, e para que isto fique registado, a minha lealdade, a amizade e o meu compromisso coletivo com o PS, na qualidade de Presidente da Conselhia, após ele me ter dito que se arrependeu e eu o ter conseguido demover, mas ele já tinha enviado um e-mail à Presidente da Assembleia Municipal, foi a primeira vez que eu tenho uma conversa privada com a Presidente da Assembleia Municipal, a Irina Batista, para ver se ainda era possível voltar atrás do impulso e para ele ficar até ao final do mandato. Eu nunca pedi, que é isto que fique claro, ao contrário de outros do meu partido e de outros partidos, nenhum favor ao poder instituído. Nem enquanto era funcionário e eleito do PS, nem quando saí para outra Câmara como funcionário. E o senhor pediu favores. Esta minha postura
corajosa de não estar ligado, nem estar à mercê, nem estar a dever nada a quem governa, permitiu-me ter a moral posição que eu achava que devia de ser feita e que mais ninguém fez desta forma. Pode-se discutir se há uns que gostam de maior moderação e se preferem, mas esta oposição, este estilo de oposição e os resultados que obteve para a população, devo dizer que teve frutos que as pessoas devem valorizar, não tanto porque há diversas formas de lá chegar, e o que eu percebi ao longo dos anos da experiência como observador das eleições autárquicas, e tive nesse papel durante muitos anos, é que as oposições moderadas se tornavam quase amigas e andavam de braço dado com a CDU. Foi isso que também vimos no PS. E os resultados... Exatamente. Não. Eu lembro-me do Artur Saraiva, que teve um dos melhores resultados também, como nós, que teve uma oposição destemida frente a um dinossauro político que era o António José Ganhão. E foi essa oposição corajosa, destemida e agressiva que deu ao PS bons resultados e que fez com que as pessoas no Conselho de Navente acordassem e despertassem, de certa forma, para a política e percebessem que há outras formas de pensar, que há outras propostas, que afinal, finalmente está lá alguém na Câmara Municipal que nos pode dar. Eu devo dizer que recebo ainda hoje e-mails, quando saio à rua recebo informações da população para levar os assuntos à reunião de Câmara. Para termos uma ideia, a atual Conselhia do PS tentou, e o Presidente da Conselhia, fazer isso e, portanto, não conseguiu ter sucesso. Ou seja, a relação de confiança que estabeleci com a população permite-me hoje ter um capital político, eleitoral e de reivindicação que eu acho que não deveria ter sido desperdiçado. Muito bem. Pedro Pereira, vamos para um curto intervalo. Já voltamos. Obrigado. Muito obrigado. Rádio Valor Local. Ouça em todo lado. Em Salvaterra de Magos, valorlocal.pt. Está a ouvir a Rádio Valor Local. Boa tarde. Grande Tribuna. A opinião de quem sabe. Sextas-feiras com o deputado do PS, Fernando Paulo Ferreira. Segundas-feiras com o deputado do PSD, Carlos Silva. Na Rádio Valor Local, às 9h30 da manhã e em podcast. Do papel ao digital, o jornal Valor Local está consigo das mais variadas plataformas. Leia no papel, veja os nossos vídeos e ouça a nossa rádio num só lugar. www.valorlocal.pt. Valor Local. Informação de confiança. Hora Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho. Na Rádio Valor Local. Se tens entre 16 e os 30 anos, és do Concelho de Arruda dos Vinhos e tens uma ideia para a tua rua, freguesia ou para o Concelho, esta mensagem é para ti. Está a decorrer a fase de apresentação de candidaturas ao Orçamento Participativo Jovem de Arruda dos Vinhos. Até 16 de abril, vai a www.cm-arruda.pt e envia-nos a tua proposta até um valor de 5.000 euros. Depois, se a tua ideia for a mais votada, a autarquia irá concretizá-la. A tua ideia conta para melhorar a Ruda. Participa! Coronavírus Covid-19. O que fazer durante o período de isolamento? Permaneça em casa. Saia apenas em situações estritamente necessárias. Se possível, recorra a serviços de entrega ao domicílio ou a amigos e familiares para lhe trazerem os seus bens essenciais. Peça para deixarem os artigos à porta de sua casa, evitando o contacto. Não receba visitas, mas continue a socializar com as pessoas de quem mais gosta por telefone ou online. Seja um agente de saúde pública. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Saiba mais em dgs.pt. Sabia que pode influenciar parte do investimento do seu município? O Orçamento Participativo do município de Azambuja é uma iniciativa que dá voz ativa aos cidadãos.
Se tem mais de 16 anos, pode participar. Partilhe as propostas que tem para desenvolver a sua freguesia e o concelho. Até 15 de junho, submeta as suas ideias na plataforma op.cm-azambuja.pt. O município garante 120 mil euros para concretizar os projetos que sejam aprovados. Orçamento Participativo 2021 do município de Azambuja. A ideia é sua. O voto é de todos. O futuro é nosso. A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira aconselha: não gaste água desnecessariamente. Os recursos de água potável e bebível não são infinitos. Ajude a uma pegada hídrica sustentável. Março, mês da água. Os bombeiros voluntários de Azambuja aconselham: garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas. Rádio Valor Local. E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu. Memórias. Hora Local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho, na Rádio Valor Local. Estamos de regresso à entrevista com o vereador Pedro Pereira da Câmara de Benavente. Está de saída, então, como nos tinha dito há pouco. Como é que avalia este mandato de Carlos Coutinho? Bom, este mandato é melhor do que o primeiro. E é isto que as pessoas devem compreender. Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que tenta ser sincera, imparcial, isenta. Posso não conseguir, mas é essa a minha identidade. E quando os adversários políticos têm mérito, também o reconheço. Há um primeiro mandato que não se traduziu em nenhuma obra, foi um mandato fraco, mas que tem a desculpa, que em parte é válida, que houve atraso nos fundos comunitários e, portanto, esse atraso também implicou que os projetos tivessem que ser encostados com a barriga para a frente, e ele teve um mandato a preparar alguns projetos para que no segundo mandato, com os fundos comunitários, os pudesse concretizar. Essa análise é válida. E a Câmara fez um bom aproveitamento do que era possível através dos fundos comunitários? Há sempre coisas que escapam. Nunca nenhuma Câmara consegue aproveitar 100% dos fundos comunitários. Mas, dentro daquilo que era a governação e o programa eleitoral da CDU, eles tentaram aproveitar ao máximo os fundos comunitários. Se fôssemos nós a governar, se calhar teríamos feito outras prioridades, outros projetos. A ciclovia nunca teria sido feita ali, mas a CDU alega que só havia fundos comunitários para uma ciclovia à beira da Estrada Nacional. Nós entendemos que devia de ser ao longo do Rio. Para quê? Para haver segurança, para haver mais saúde na prática do desporto, porque se respira um ambiente mais saudável. E ali à beira da estrada, quer os cicloturistas, quer as pessoas que fazem as suas caminhadas, estão sujeitas a levar com o carro, com o caminhão, e também com a poluição proveniente do tráfego, que é bastante intenso na Estrada Nacional de 118. Portanto, esse era um projeto claramente que nós faríamos diferente, mas que respeitamos a opção de quem governa. Está a ser mais ou menos simpático quanto ao mandato de Carlos Coutinho, porque o senhor já não vai ser candidato de todo. Se fosse candidato, continuava a ser bastante crítico, como foi no início do mandato? É uma boa pergunta, que faz de si sempre uma... E aproveito a oportunidade também para elogiar, porque dentro do jornalismo regional é, de facto, Valor Local um exemplo. Talvez pudesse ser um bocadinho mais exaustivo na análise. A pergunta foi feita de uma forma geral e o que eu digo é que este mandato é melhor do que o primeiro,
Há obras em curso, nomeadamente o Parque Rui Luís Gomes, que foi requalificado, à entrada de Samora Correia, que podemos discutir se aquele chaimite que lá foi colocado para homenagear os militares do 25 de Abril e também das antigas colónias, da Guerra do Ultramar, etc., se está bem ali ou se não está. Podemos discutir se o snack bar está demasiado grande para o espaço que é e com demasiado cimento num espaço que é verde. Podemos discutir algumas coisas, se os campos de pádel deviam de estar ali ou não deviam de estar ali. Podemos ter essa discussão. Agora que efetivamente está melhor do que o que estava anteriormente, está. E houve investimento. A ciclovia, como disse, podia ser no outro lado, podia. Não correu bem, e aqui já vou fazer a minha crítica. Ninguém gosta que as obras não corram bem, nem o próprio Presidente gostaria que aquilo tivesse acontecido. O que tem acontecido é que tem havido, digamos que uma autodestruição de determinados troços da ciclovia que têm que ser repavimentados. Foi mal executado. E vai continuar a haver. Eu disse isso há uns meses atrás e o Presidente ficou na dúvida, mas hoje já percebeu que estes remendos que tem vindo a colocar vai ter que continuar a colocar. Eu não sou especialista nessa área, mas consultei quem é e, portanto, há ali problemas ao nível da própria execução da obra que não correram bem. Mais projetos. Há projetos de reabilitação do Museu Municipal. No meu entendimento, a fachada devia de ser mais moderna. Deram duas opções. A minha opção, e até na altura do Presidente, era por uma fachada mais arrojada, moderna, mas havia pessoas a residir em Benavente que gostavam de manter a fachada mais num estilo conservador, parecido com aquele que já existia, com ligeiros retoques. Portanto, há discussões que podemos fazer nos projetos que a CDU tem vindo a levar a cabo. Agora, nós votámos a favor, não podemos agora dizer tudo aquilo que foi para o bem da população, nós votámos a favor. E ainda há muita coisa para fazer, e acho que é aí, por exemplo, em matéria de modernização da área ambiental, da Câmara, onde já propus várias vezes a colocação de mais ecopontos e de ilhas ecológicas, um aumento da reciclagem. Esse trabalho, que agora recentemente o Presidente, no âmbito da Ecolesíria, parece que vai levar a cabo num conjunto de municípios agrupados, ontem já era tarde. E, portanto, são propostas que nós temos feito e que falta concretizar. Na área do lazer e do desporto, propusemos no mandato anterior, em tempo eleitoral, uma piscina ao ar livre. Na altura até defendemos duas, uma em Samora e uma em Benavente, no espaço relevado exterior das atuais piscinas. Para quê? Para, a custo mais contido, aproveitando os balneários e as infraestruturas da atual piscina coberta, quer em Samora, quer em Benavente, podermos ter 2 tanques da mesma dimensão daqueles que estão no interior, sobretudo para a época de verão. Mas podemos discutir também uma de maior dimensão, mas apenas uma e não 2. Teríamos que discutir onde e que projeto. E, portanto, nós sempre estivemos abertos a isso. Houve muitas outras matérias que ficaram por concretizar e que nós pretendíamos que isso viesse a acontecer. Agora, os novos candidatos, meus colegas, a quem eu desejo as maiores felicidades, independentemente do quadrante político, porque de facto é uma missão difícil ser oposição no Conselho de Benavente. Na sua opinião, o PS ainda não apresentou candidato, o
PSD já apresentou, a CDU deverá ser recandidato Carlos Coutinho. Isto, na sua opinião, o Partido Socialista em Benavente está um bocadinho à nora? O que é que lhe parece? Antes de responder a essa pergunta, faltou-me dizer uma área muito importante que faltou intervir. Nós propusemos a criação de um minibus interfreguesias para aumentar a mobilidade, sobretudo das pessoas que não têm carro ou que têm dificuldades de se deslocar, os idosos e outros, e isso está por concretizar. Aproveito também a oportunidade e vou antecipar aquilo que vou propor na próxima reunião de Câmara, que é a criação de um minibus que faça a ligação entre o Concelho de Benavente e o Hospital de Vila Franca de Xira, que não está assim tão acessível quanto isso, está no cimo da serra. Respeito à minha pergunta. E que é importantíssimo para a minha pergunta, população. como é que está a ver o Partido Socialista de Benavente neste momento? Bom, o Partido Socialista, aquilo que eu posso dizer é que no meu tempo, e foram 2 eleições que geri, fui coordenador em 2013 das autárquicas, costuma-se, para as pessoas terem uma ideia, vesti o fato de macaco e fiz quase tudo não sendo candidato à Câmara, já com um candidato anunciado, e para que as pessoas não tenham ideia que as guerras só existem desde que eu lá estou, não. Nessa altura houve demissões do secretariado da Comissão Política e o candidato foi escolhido por quem lá estava. Pôs-se em causa se havia fraude numa pré-sondagem que se fez ou não. Eu não vou por aí, não alimento especulações. Eu acho que aquilo que se fez foi sério, foi honesto, e aproveito para dar um abraço e força ao presidente da altura, António Gameiro, que vai ser candidato à presidência da Câmara Municipal de Dourado, que foi exemplar, e com a Conselhia do PS de Benavente e com quem trabalhei de forma abnegada em prol do projeto. Agora, em 2017, quer em 2013, arrancámos em janeiro com o candidato anunciado à população. Estamos em abril. Vão-me dizer, mas a pandemia atrasou. Posso concordar, mas o PSD já arrancou. E a pandemia é igual para todos. E a CDU não arrancou porque não precisa. É sempre o último a avançar, porque já faz campanha há 40 anos e porque governa. A Câmara, no fundo, indiretamente, e que não me entendam mal, acaba por ser o exercício de funções diário, quer dos vereadores, quer dos funcionários afetos à CDU, quer do próprio Presidente. A campanha é diária ao longo dos anos. Portanto, não precisa de anunciar aquilo que já se sabe, que é o candidato natural Carlos Coutinho, e que a variação terá ali alguns retoques. Há de sair o vice-presidente Domingos dos Santos, porque a sua idade também já requer algum recado, descanso. Na sua opinião, dedicação. A população decidirá. Aquilo que eu posso dizer é que neste momento a CDU parte à frente, porque governa, pode e financeiros, às IPSS, às coletividades, clubes e associações, às pessoas individualmente e às famílias carenciadas num tempo de crise e de pandemia. Quem é que faz isso? É quem governa. Quem é que tem o dinheiro para distribuir, digamos assim, entre aspas, mas para face às necessidades das famílias e instituições? É quem governa. Portanto, para além de uma rede, que é isto que é preciso perceber, e que muitos já perceberam, que é uma rede tentacular. O que é isto? A CDU tem pessoas de confiança política em quase todas as coletividades, associações, clubes e instituições de solidariedade social, e que se estende às vezes às escolas. Esta rede é que suporta depois o voto popular. E, portanto, não é fácil um candidato que aparece, agora falando do PS, a 6 meses das eleições ou a 5 meses de eleições, de novo, se calhar
com pouco currículo, aparecer e dizer vamos ganhar a Câmara. Quer dizer, eles podem dizer, e o Presidente da Conselhia diz que vai ganhar. Vamos ganhar como também o Sport, fazendo uma ligeira comparação com o futebol, vamos ser campeões, mas não tinha as condições financeiras, humanas, estruturais, para momento dilapidou e desperdiçou, digamos assim, os principais ativos e património que tinha nos últimos anos. Então, E quem é que foi? Foi o vereador Pedro Pereira, foi a presidente de junta até ver Fátima Machacás, foi a própria vereadora Flor Bela Parras. Portanto, aquilo que me fizeram a mim, estão indiretamente a fazer a outros, afastando-os das decisões, afastando-os eventualmente de ocupar. Poderiam lhes dar o Sporting antes do Ruben Amorim, ou seja, o Sporting era conhecido por ser um cemitério de treinadores e nunca ganhava título nenhum, e o PS em Benavente é conhecido por ser um cemitério de candidatos, porque que se faz e depois o resultado a seguir é sempre pior que aquele que teve. Portanto, aquilo que é a minha previsão, há quem me diga que eu estou a fazer um exercício de astrologia, mas diz-me a experiência que o PS parte atrás até do PSD neste momento. E temos ainda o Chega, e tendo em conta que há algumas questões que são ali importantes no Conselho de Benavente relacionadas com a comunidade cigana, e que já apareceram algumas pessoas do Chega, ainda pode baralhar mais o resultado das eleições. Sim, mas terminando, o PSD aposta também, como a CDU, na continuidade de certa forma, ou seja, muda de candidato, o vereador Ricardo, mas é possível, é a minha previsão, que o vereador Ricardo vá liderar a bancada da Assembleia Municipal para o PSD e a Sónia ocupa o lugar de candidata à Câmara. E possivelmente o Luís Feitor fará e equipa com ela na lista da Câmara. Ou seja, rodaram, é o que a CDU faz, mas não mexem muito. Vão estabelecendo aquelas pessoas, ao longo dos anos, relação de confiança com o eleitorado. A cara é visível, já não é um desconhecido. Enquanto o PS, mudando constantemente, depois dizem assim, mas quem é este candidato? Porquê este candidato? Onde é que apareceu? Qual é o currículo? Qual é a experiência? Eu passei por isso. Sei o trabalho que deu na altura e não vou estar a retirar mérito ao trabalho que ele teve enquanto lá esteve. Fez o seu melhor, deu o seu melhor. Agora, era um candidato sem experiência política, na altura, o José Rocha, e foi difícil nós desenvolvermos uma campanha com um candidato que estava no início da sua carreira política. E, portanto, tivemos que preparar nos bastidores e ter força coletiva, todos nós, para poder levar anteriormente não tínhamos conseguido, passámos à frente do PSD. E, portanto, o Zé Rocha também teve esse mérito e ajudou-nos nesse sentido. Eu já vinha com 4 anos de ativismo, já não é aceitar, indo para o partido que ideologicamente eu sempre defendi, fui com a convicção, com a força, com a coragem inabalável que nenhum processo disciplinar em tribunal me demovia das minhas convicções e do combate político. E filo. Renuncia ao mandato na Assembleia Municipal, pode agora dizer que tem um compromisso com o povo. Traiu o povo. Traiu inclusivamente um dos seus melhores amigos, ou o melhor amigo, no próprio partido que fui eu que o levei ao colo
Então, eu decido não ser presidente da Conselhia, dado que havia a ambição da vereadora, que está comigo na Câmara, também de discutir esse lugar. Tive uma conversa com ela, reunimos e, em prol do interesse coletivo do PS, decidimos apoiar um candidato neutro e fazer as pazes. Fizemos as pazes em prol do interesse coletivo. A vereadora teve um ato muito nobre, em conjunto comigo, de colocar os interesses do PS à frente dos nossos interesses pessoais, e o atual presidente da Conselhia, apoiado por nós, a primeira da pessoa, e depois, não só nos traz, porque que eu não concordo, eu cheguei-lhe a dizer, não tens condições para ser cabeça de lista a coisa nenhuma, depois de teres renunciado a um mandato, muito menos na eleição imediatamente a seguir. Como é que se explica que alguém que vira as costas à população agora se queira candidatar, por exemplo, a cabeça de lista a uma Assembleia Municipal ou a cabeça de lista a uma Câmara Municipal? Não é aceitável, não é ético, não é moralmente digno. Bom, mas fez-me outra... Estava a perguntar se António Rabassa vai ser o candidato à Câmara, na sua opinião. Do que é que acha? Bom, não sei. Na minha opinião não tem condições. Não tem condições por este motivo que lhe disse. E também as intervenções que tem tido na qualidade de Presidente da Conselhia e Munícipe, uma vez ou outra que foi uma reunião de Câmara e outra que foi ultimamente a Assembleia de Freguesia de Samora, e devo dizer que temos que exigir, nós, população, mais destas pessoas que aceitam estes desafios, porque não é possível termos pessoas destas a discutir poças de água, cortes de árvores, de uma árvore ou outra, pictogramas na via pública, que são as imagens dos ciclistas, do peão e outras situações assim. Não. Acho que o nível em que esta oposição, e aqui tenho que dar mérito também ao vereador Ricardo Oliveira, em que os vereadores, um mais moderado e outro mais contundente na oposição política, o nível de debate político que se trouxe neste mandato à Câmara não se coaduna agora com alguém que vai discutir poças de água na ciclovia. Quer dizer, tem que ser honesto, tem que ser sincero. Passamos de cavalo para burro. O PS tem noção do que é que vai. Chegou-se a falar na possibilidade de um candidato, e eu não vou frisar o nome, que passa a maior parte do tempo no estrangeiro. Então, mas passa para a cabeça de alguém que quer o bem do Partido Socialista e não a maioria absoluta pré-eleitoral e já quase oferecida à CDU, colocar um candidato que passa um mês em território do Conselho de Navente, 6 meses fora, mais 2 meses cá, ou uma semana. Na sua opinião, o PS está de cabeça perdida? Esse é o meu pedido. Nem o Presidente da Federação, o Costa, o conseguiu demover deste erro político que foi retirar a confiança política a mim. Sei que houve diligências superiores, ao contrário do que disse o Presidente da Conselhia, para me retirar a confiança política na Assembleia de Militantes, ou na Assembleia da Comissão Política de Militantes, que disse que tinha o apoio da Nacional para fazer o que estava a propor, para me retirar a confiança política. Isso foi-me desmentido para Maria da Luz Rosinha. Não me metas nessas confusões. Isso é assunto interno e da Conselhia, que eu não tenho nada a ver com isso, palavras dela. E o Presidente, o Costa, tentou demovê-lo. Eu próprio reuni com ele e com mais 2 pessoas da Conselhia. António Costa? Não, o Hugo Costa, Presidente da Federação, e a Maria da Luz Rosinha. Portanto, até nisso está ferida de credibilidade, porque o Presidente da Conselhia enganou os militantes que foram lá votar, dizendo que tinham o apoio nacional, coisa que nunca teve, porque quem tem experiência política, e eu tive, sempre que se calhar
tive a calma, o bom senso de me aconselhar e sempre me disseram: Pedro, nunca faças isso, é a última coisa a fazer, porque isso só vai destruir e dividir o partido, e essas pessoas ficam eleitas, não as podes retirar. O que é que vai? Foi ter o caminho livre para ser ele a liderar, afastando os ativos principais, que eram os vereadores. Muito bem, Sr. Vereador, muito obrigada pela sua presença neste Hora Local. Estivemos aqui a falar um pouco do momento político que atravessa, depois de ter sido retirada a confiança política ao Sr. Vereador Pedro Pereira por parte do Partido Socialista. Está também em final de mandato e, segundo o que nos disse aqui, não vai aparecer na cena política, pelo menos nos próximos tempos. Exatamente. A ver, vamos. Muito obrigada então mais uma vez por ter estado aqui hoje no Hora Local. Boa tarde. Hora Local, com Sílvia Agostinho.